Então, na nossa aula 9 de climatologia ecológica, nós vamos ver El Niño e La Niña. Vamos entender como é que ocorrem esses fenômenos de interação oceano-atmosfera, o que é cada um deles e como cada um deles interfere no clima do Brasil. Então, o El Niño, na verdade, ele não deve ser visto apenas como El Niño. Ele tem que ser visto como El Niño Oscilação Sul. Por quê? Porque o El Niño é uma componente oceânica e a oscilação sul é a componente atmosférica. E esse é um fenômeno de interação oceano-atmosfera. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é que o El Niño Oscilação Sul é um fenômeno natural, incontrolável pelo homem. Então, a vantagem da gente conseguir prever é se prevenir ou se beneficiar de seus impactos no clima. Então, como eu já tinha comentado, a parte oceânica, né, é o Ninho, a parte atmosférica é a oscilação sul. E essa interação entre o oceano e a atmosfera é uma das principais fontes da variabilidade do clima, a variabilidade natural do clima no planeta. Então, o que é a oscilação sul? A oscilação sul é uma relação inversa que existe entre a pressão atmosférica superficial entre Darwin e Tahiti. Então, Darwin fica na Austrália e Tahiti fica no meio do Pacífico Sul. Então, existe nesses locais um efeito gangorra. Então, quando um desses locais apresenta uma pressão mais alta que o normal, o outro apresenta uma pressão mais baixa e vice-versa. Então, existe uma gangorra barométrica entre esses dois locais. Então, o índice de oscilação sul ele é calculado pela subtração da pressão do Tahiti, pressão da atmosfera superficial do Tahiti, menos a pressão atmosférica da superfície em Darwin. Então, se a pressão do Tahiti estiver aumentando, a de Darwin vai estar caindo. Na hora que a gente faz essa subtração, a gente vai ter um valor positivo. Se a pressão no Tahiti estiver caindo, a pressão em Darwin vai estar subindo. Na hora que a gente faz essa subtração, a gente tem um valor negativo. Então, dependendo do valor encontrado, se o IOS ele for superior a 0,5, é um indicativo de laninha. E se o IOS for inferior a 0,5, é um indicativo de El Niño. Então, existem vários prejuízos, né, sociais e econômicos que ocorrem durante eventos de El Niño. Porém, não é sempre que vão ocorrer os mesmos prejuízos, porque cada fenômeno ele vai ter um impacto diferente no clima, né? Nem sempre os impactos serão iguais aos episódios anteriores, até porque na atmosfera, nos oceanos, ocorrem outros fenômenos também. Então, muitas das vezes o que a gente tem é o impacto de diversos fenômenos simultâneos. Então, é muito difícil a gente isolar apenas o impacto do El Niño. Mas, de uma forma geral, a gente percebe impactos que costumam ocorrer com mais frequência em anos de El Niño ou em anos de La Niña. Muitas das vezes a gente percebe a informação sobre esse fenômeno de forma confusa. Então, às vezes a gente percebe pela imprensa ou por meios de comunicação assim que não sejam de universidades, né? Que apresenta de forma confusa. Então, muitas vezes você percebe uma notícia alarmista, como se fosse assim, algo muito fora do normal que estivesse acontecendo. E, na verdade, não. O El Niño é um fenômeno natural, ele ocorre de tempos em tempos, e a gente tem só que tentar compreender melhor e prever sempre com antecedência, né? A ocorrência do El Niño ou da La Niña. Então, nessa aula a gente vai ver a definição de El Niño, essa relação, né, como que ocorre a presença do El Niño e como que é a circulação atmosférica no Pacífico tropical quando ele acontece, os efeitos do El Niño na América do Sul, no mundo, e os avanços, dificuldades e dúvidas encontradas pelos cientistas para a gente conseguir compreender e prever esse fenômeno. Então, a parte, né, oceânica, né, do El Niño Oscilação Sul, né, só o El Niño, é o aquecimento acima do normal das águas superficiais do Pacífico Equatorial Oriental. Então, isso se percebe há muito tempo. Desde o descobrimento das Américas, tem registros da ocorrência de El Niños. Porque, por exemplo, pescadores peruanos observavam que existiam anos que a água
do local estava quente demais, e isso reduzia enormemente a quantidade de peixes, né, que eles poderiam pescar. E normalmente o máximo desse evento acontecia na época do Natal, por isso eles deram a esse evento o nome de El Niño, porque o El Niño significa menino Jesus em espanhol. Então o que a gente percebe, né, como característica do El Niño? Ele dura entre 12 e 18 meses. Ele normalmente reaparece em intervalos que variam de 2 a 7 anos. A evolução típica dele é a temperatura da superfície do mar começa a se aquecer no começo do ano, entre abril e maio, atinge a máxima intensidade entre dezembro e janeiro e enfraquece na metade do segundo ano. Então, antes da gente entender, né, o El Niño, vamos tentar entender qual é a dinâmica natural encontrada em anos neutros, né, no Oceano Pacífico Equatorial. Então, normalmente, como a gente viu no ano passado, na circulação geral da atmosfera, aquela região equatorial, ela é uma região que está sob a influência dos ventos alísios. Os ventos alísios são ventos que eles estão vindo de leste, né? Então, sobre, né, a região, né, do oceano, a gente percebe sempre esses ventos de leste. O que esses ventos de leste fazem? Esses ventos eles empurram essa água equatorial quente, né, para longe da costa das Américas. Aqui seria a costa das Américas e aqui seria a Indonésia. Então, os ventos alísios empurram a água aquecida do Pacífico em direção à costa da Indonésia. Tanto que existe uma diferença de nível do mar. Aqui a gente tem mais água empilhada do que a próxima, aqui a costa da América do Sul. Quando isso ocorre, essa água que está sendo empurrada, né, para o outro lado do Pacífico, ela faz com que ocorra uma ressurgência nessa região, que é quando a gente tem águas frias mais profundas que ressurgem e ficam superficiais, né? Então, essas águas, essa diferença, né, entre águas aquecidas e águas mais frias são denominadas, né, você percebe essa diferença pela termoclina, que é essa região aqui de águas mais geladas. Então, normalmente a gente tem, né, aqui seria uma representação dos alísios, América do Sul e Indonésia, soprando sempre de leste, fazendo com que a água se acumule nessa região e a termoclina ela suba aqui, ocorrendo a ressurgência. Então a água, como ela é muito fria nesse local, ela é muito rica em nutrientes, então ela faz com que diversos ecossistemas marinhos atraia cardumes, então é um local muito bom para pesca. Quanto mais frio tiver essa temperatura da superfície do mar, melhor para pesca. Então, em anos normais, a gente tem isso. O que significa esse mapa? É a temperatura da superfície do mar. TSM significa temperatura da superfície do mar. O que a gente espera para dezembro seria isso: as maiores temperaturas na costa da Indonésia e temperaturas menores aqui na costa da América do Sul. Então, quando a gente percebe que não ocorre o El Niño, a gente percebe essa célula de circulação ocorrendo, que seria a parte de baixo. Vou escrever aqui, a parte de baixo seriam os ventos alísios. Deixa eu marcar aqui. Então, a gente percebe uma célula de circulação em anos normais, que é ventos alísios de leste. E aí, isso aqui vai fazer com que o ar, como a temperatura da superfície do mar é maior nessa região, a gente tem um movimento ascendente sobre a Indonésia. Em altitude, a gente vai ter ventos de oeste. E na costa do Peru, a gente vai ter movimento sul-incidente. Então, em anos neutros, o que a gente percebe é esse tipo de célula convectiva. E essa célula convectiva ela tem um nome específico. Ela é chamada de célula de Walker. Então, sempre que a gente tiver anos normais, a gente vai perceber essa célula de Walker em toda a extensão do Pacífico Equatorial, né? Então, em anos normais é isso que acontece. Aqui também tem mais uma figura de anos normais, né? A gente tem alísios, movimento ascendente do ar e, portanto, né, nuvens de possivelmente chuvas e tempestades aqui na costa da Indonésia,
ventos de oeste em altitude e subsidência na costa da América do Sul, portanto inibindo qualquer formação de nuvem e chuva. Quando ocorre anos de El Niño, a gente percebe que os alísios perdem intensidade. Então os alísios vão ficando cada vez mais fracos, podendo até se inverter em algumas regiões do Pacífico. Então essa velocidade menos intensa dos alísios faz com que aquela água quente que estava estocada próximo à Indonésia, ela comece a migrar em direção à costa da América do Sul. Então o que acontece seria isso. Se o vento alísio enfraquece, aquela diferença entre o nível do mar diminui, essa água aquecida ela flui em direção à costa da América do Sul, portanto, esse local que tinha TSM mais alta, ele se espalha por toda a bacia do Pacífico, podendo até chegar essas TSMs mais altas à costa da América do Sul mesmo, né? E ocorre uma quebra da célula de Walker, porque a célula de Walker ela vai ter um movimento ascendente sobre o local que tiver a maior temperatura superficial. Então, se aqui, por exemplo, for o local que a temperatura da superfície do mar está mais alta, aqui é onde vai ocorrer a ascensão da célula de Walker. E aí aqui vai ter alísios enfraquecidos, ventos de oeste, ele não vai mais subsidir no mesmo lugar. Normalmente ele vai subsidir mais para dentro do continente. E aqui também na Indonésia, onde a gente tinha movimento ascendente, a gente vai ter também uma época com poucas chuvas quando a gente tem El Niño. A gente pode ter essa migração, essa bipartição da célula de Walker, ou pode até inverter a célula de Walker, porque lembrando que a parte ascendente da célula de Walker sempre vai acompanhar as maiores temperaturas do mar. Então, portanto, o que a gente percebe durante eventos de El Niño? Alteração na célula de Walker. Então, tem alteração do regime de ventos, as nuvens que estavam produzindo chuva abundante lá próximo à Indonésia vão se deslocando para leste, então vai produzindo chuva mais abundante no Pacífico Central e posteriormente na costa oeste da América do Sul. Que seria como é que seria essa célula de Walker bipartida em anos de El Niño. E aqui a diferença entre anos normais, né, e anos de El Niño. Isso aqui é um mapa de anomalia da temperatura da superfície do mar. O que é anomalia? Anomalia são quantos graus acima ou abaixo da média essa região possui. Então, todos esses tons laranjas e vermelhos são temperaturas da superfície do mar acima da média climatológica, e os verdes e azuis e roxos são temperaturas da superfície do mar abaixo da média climatológica. Então, em anos de El Niño, a gente percebe uma enorme área de extensão aqui, com temperatura, com TSMs mais altas do que o normal. Aqui mais uma imagem da célula de Walker bipartida. Agora, o motivo disso acontecer é que se mantém ainda em constante pesquisa. A gente não sabe o porquê que os alísios eles se enfraquecem. Existem várias teorias, mas nada ainda que nos dê certeza do que isso acontece. A única coisa que a gente sabe é que é um fenômeno acoplado. Agora, se há uma origem oceânica ou se há origem atmosférica, a gente não sabe, mas os dois vão interferir no outro simultaneamente. E aí existem várias perdas socioeconômicas, né, devido ao El Niño. Então tem locais que você vai ter enchentes, tem locais que você vai ter mais furacões, tem locais que você pode ter secas e incêndios, então você vai ter muitos prejuízos. Então, e não é só assim, dependendo do El Niño, se é um El Niño fraco, se é um El Niño forte, se a temperatura está mais alta próxima à costa do Peru, ou se está mais alta no meio do Pacífico, isso tudo influencia o tipo de impacto climático que a gente vai ter em outros locais do mundo, ou seja, influencia as suas teleconexões, que é quando a gente tem locais bem distantes, né, de onde acontece o El Niño, mas você percebe o impacto, né? É uma teleconexão. Então, existiram vários El Niños muito intensos. O de 97 e 98, o de 86 e 87. Não, o de 97 e 98. Esse 86 e 87 foi muito mais fraco. E, recentemente, teve um de 2015, que finalizou no início de 2016, que foi o mais intenso já registrado até o momento. Que a temperatura da superfície do mar aumentou bastante na região.
Quando a gente pensa nos impactos do El Niño, normalmente a gente divide, né, esses impactos entre os meses de dezembro, janeiro, fevereiro e junho, julho e agosto, ou seja, né, entre o verão e o inverno. Então, o El Niño ele impacta o globo todo. Focando mais na nossa região, né, o que a gente percebe? Quando ocorre o El Niño, a gente tem essa região aqui da Amazônia mais chuvosa e a gente tem o Nordeste mais seco que o normal. Por quê? Porque vai ter um ramo descendente da célula de Walker sobre o Nordeste. Então, isso vai inibir mais ainda a formação de nuvens. A gente percebe que no Sul a gente tem anos mais chuvosos e na região Sudeste nós não percebemos modificação na precipitação, e sim na temperatura. Anos de El Niño costumam ser bem mais quentes para a região Sudeste. E no inverno, no nosso inverno, a gente percebe que o Sudeste continua quente, o Sul continua chuvoso, o Nordeste já não tem um impacto tão grande, e essa região mais ao norte da Amazônia fica mais seca e quente. Então, essa mudança na posição da chuva no Pacífico, ela vai alterando outras regiões do planeta, que são esses mecanismos de teleconexão, e diversos locais, como eu já foquei mais, né, no Brasil, secas no Nordeste do Brasil, mas também tem impactos em outros países, na Austrália, na África, enfim. Algumas regiões você percebe impacto na chuva, em outras na temperatura, como a nossa região Sudeste, que a gente percebe temperaturas mais altas, assim como tem outras regiões do mundo que as temperaturas ficam mais baixas. E lembrando que esses impactos variam de um El Niño para o outro, né? Então, aqui nesse mapa, a gente tem um resumo do que costuma acontecer em cada região da América do Sul quando nós temos a ocorrência de um fenômeno de El Niño. Então, na nossa região norte, vou focar no Brasil, né? Na nossa região norte, quando temos El Niño, temos secas moderadas a intensa no norte e leste. Então, nessa região do norte e leste pode ter aumento de incêndio. A gente tem secas no nordeste, a gente tem aumento de temperatura no sudeste, aumento de chuva no sul, e esse centro-oeste não tem muito efeito de chuva e pronunciado de chuva, as temperaturas ficam ligeiramente mais altas. Lembrando que a região que chove mais estaria mais aqui, ó. Então, uma parte da Amazônia até choveria mais, mas a parte leste da Amazônia, que infelizmente é uma das partes mais desmatadas, né, devido ao arco do desmatamento, seria afetada negativamente em um ano de El Niño. E o que é a Laninha? A Laninha é um fenômeno oposto ao El Niño, ou seja, o El Niño a gente percebia o quê? Um aquecimento da TSM do Pacífico Equatorial. Na Laninha a gente percebe um resfriamento dessa temperatura da superfície do mar. E a laninha, ela também varia em intensidade. Existiram laninhas fracas, laninhas intensas. Então, cada tipo de laninha vai ter um impacto climático no mundo. O que acontece quando a gente tem laninhas? Quando a gente tem laninhas, os alísios ficam mais intensos do que o normal. Então, mais água, né? Vou botar aqui mais água quente fica estocada próxima à Indonésia, então esses movimentos subsidentes eles ficam mais intensos, formando mais nuvens de tempestade, mais chuva. Então, na verdade, a gente tem a intensificação da célula de Walker. Ou seja, em condições de laninha, a célula de Walker fica na mesma posição que em anos neutros, porém ela fica mais intensa. A ressurgência na costa do Peru aumenta mais, essas águas ficam mais frias, com mais nutrientes, melhor para a pesca também. Então, na mesma forma que o El Niño, a laninha também começa a se desenvolver entre abril e maio, atinge o máximo entre dezembro e janeiro e se dissipa no ano seguinte. E ela apresenta maior variabilidade de impactos. O El Niño apresenta um padrão mais consistente de impactos. Agora, no Brasil, o principal efeito, quando nós temos o ano de Laninha, é a gente diminuir a chuva na região sul, aumentar a chuva no Nordeste brasileiro e no leste da Amazônia, porque é como se fosse um efeito contrário ao que a gente percebeu do efeito do El Niño. Ou seja, aqui fica
mais seco e frio. Lembra que quando a gente tinha El Niño, essa região ficava mais úmida. Aqui fica mais chuvoso, onde está ficando mais seco. E aqui no Sudeste fica mais frio. Isso em dezembro, janeiro e fevereiro. Em junho, julho e agosto, a gente percebe que fica bem mais seco na região sul. E como que nós obtemos, né, essas medidas da temperatura da superfície do mar? Bom, de diversas formas. Cada cor dessa é uma forma diferente. Então a gente tem, né, vermelho, boias fixas no Pacífico todo. A gente tem esses pontos amarelos que são estações que medem maré, altura, né, do nível do mar. Então também é notável, né, perceber quando a gente tem essa movimentação do oceano estocado aqui nessa região ou voltando, né, para o Pacífico, para o leste do Pacífico. A gente tem toda uma rede de satélites em órbita, mensurando várias variáveis ambientais dessa região, da região do planeta todo. A gente tem boias que elas ficam, né, navegando, né, soltas, também medindo, e também existem navios voluntários que vão fazendo as rotas e também obtendo medidas ambientais. Então, a partir daí, a gente consegue ter esse monitoramento, né, cada vez melhor na temperatura da superfície do mar e das marés nesse local. O que a gente está tendo agora, nesse momento, né? Então, nesse momento, a gente está percebendo um resfriamento da região do Pacífico Equatorial, ou seja, a gente está, né, inserido em um episódio de laninha. Uma laninha está se desenvolvendo nesse momento, né? E a previsão é que essa laninha que está se desenvolvendo, ela seja de moderada a forte. Então aqui a gente tem, né, o índice de oscilação sul. Então sempre que esse índice ele é maior que meio, a gente tem El Niños. E sempre que ele for menor que menos meio, a gente tem laninhas. Então a gente já tem até um índice de oscilação sul apontando para a existência de uma laninha. Aqui, por exemplo, ele ficou negativo, mas foi muito pouco, não chegou a ser, né, uma laninha, nem aqui chegou a ser um El Niño, mas aqui sim, nós temos uma laninha já bem configurada, né? E essa temperatura foi obtida dentro dessa área que a gente chama de Ninho 3. Existem várias áreas no Pacífico que a gente mede temperatura, delimita. Então tem o Ninho 3, o Ninho 1+2, o Ninho 3.4 e o Ninho 4. Então, quais são os próximos passos? Nas próximas aulas, a gente vai entender melhor o que são as mudanças climáticas, tanto as naturais como as geradas pelo homem, e vamos entender os mecanismos de feedback, que é muito importante para a gente evitar surpresas, ou então estar preparado para surpresas, né, em relação a mudanças climáticas. E para a gente fixar o tema dessa aula, tem exercícios na página 48 da apostila, tentem fazer. Qualquer dúvida, falem comigo.